profissional foi lá, faturou 10 mil reais, teve 6% de imposto. Legal. E se ele tivesse faturado isso como pessoa física? Se ele tivesse faturado isso como pessoa física, ele teria 27,5% de imposto de renda. Então olha só que loucura, né? Ao invés de pagar 6% como pessoa jurídica, ele vai pagar 27,5%. Olá, aqui Felipe Restini e hoje eu tô aqui com o Guilherme Restini, meu irmão, meu sócio aqui no meu salão. E a gente está criando esse quadro, né? Seu salão, seu negócio, justamente para a gente falar um pouquinho sobre negócio, né, Gui? Falar um pouquinho sobre como transformar o seu salão num negócio realmente, como profissionalizar a gestão do seu salão, do seu trabalho como profissional cabeleireiro. Bem-vindo, Guilherme. Obrigado, estou gostando muito de estar aqui hoje. Bacana. Então, olha só, talvez você saiba, talvez não, mas o Guilherme é meu sócio aqui no nosso salão. Nosso salão tem 65 anos de existência. A gente acabou assumindo a gestão em 2012. E desde então, nós aqui estamos à frente. Aqui eu mais na parte técnica, na parte operacional. E o Guilherme é o responsável por toda a parte financeira, toda a parte organizacional, documental do salão. E, enfim, é a nossa costa quente, o nosso back office aqui do salão, né, Gui? E me fala, Gui, o que nós vamos conversar hoje? Hoje a intenção é a gente conversar sobre o primeiro passo para a profissionalização de uma empresa, seja uma empresa, nem que seja uma empresa de uma pessoa, né? Então, basicamente, o que é o passo da separação entre a entidade pessoa física da pessoa jurídica, né? Que em muitos inícios de empresas, de carreira, isso acaba se confundindo muito. Isso acaba sendo um grande problema. Esse assunto é de suma importância e você... Né, algumas pessoas podem estar pensando, mas eu trabalho em casa, eu trabalho para outra pessoa, e na verdade depois da Lei Salão Parceiro, que meio que todos os cabeleireiros acabaram virando empresa, e mesmo você que trabalha na sua casa ou no seu salão, que é só você que trabalha, é de suma importância entender que quando a gente está trabalhando, quando o cabeleireiro está trabalhando, ele está agindo como uma empresa, e é isso que nós vamos discutir aqui hoje. Então vamos lá, beleza. Entidade pessoa física, entidade pessoa jurídica, o que é isso? Basicamente, pessoa física e pessoa jurídica é uma denominação que foi criada para basicamente dar um status de pessoa a uma empresa ou a uma organização. Enquanto uma pessoa física é cada pessoa, uma pessoa jurídica eu dei o nome de entidade, mas é basicamente uma identificação de uma organização, de uma ou mais pessoas, que perante a sociedade também tem diversas características que uma pessoa física também tem. Então tem um nome que é de si, né, um nome da pessoa jurídica, tem uma presença na sociedade, uma presença financeira, uma presença de direitos perante o governo, enfim. E essa pessoa jurídica, ela tem que ter, assim como uma pessoa física, autonomia, né? E muitas vezes não tem. E é isso que hoje a gente está aqui para basicamente falar disso. Para ilustrar um pouco isso, por exemplo, quando você vai num banco, né, a gente está gravando esse vídeo no meio da quarentena do coronavírus, né? Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem alguns benefícios do governo que são somente para pessoas físicas, como aquela ajuda de custo, aquele benefício para profissionais autônomos, né? Que é uma ajuda X. Uma outra ajuda que está sendo feita e aí só para pessoa jurídica, ou seja, a pessoa jurídica é a empresa, né? Do mesmo jeito, a pessoa física tem o CPF e a pessoa jurídica tem o CNPJ, que seria o CPF de uma empresa. A empresa ela tem alguns benefícios, por exemplo, postergar pagamento, né? Colocar para frente alguns pagamentos de impostos e algumas taxas que a pessoa física não tem. Sim. Né? E ao mesmo tempo a pessoa jurídica, uma empresa vai fazer um investimento, geralmente o empréstimo para a pessoa jurídica acaba tendo um juro bem menor também, não é, Guilherme? Sim, depende, claro, da situação. Da finalidade da situação. Exatamente. Mas uma pessoa jurídica que esteja estabelecida há muito tempo no mercado e que
tenha um histórico, né, um bom histórico com instituições financeiras, tende a ter mais crédito do que uma pessoa física. Até agora, durante a quarentena, tiveram alguns pacotes exclusivos para pessoa jurídica, como alguns juros muito reduzidos e tal. Sim, para financiamento de folha de pagamento, teve algumas vantagens direcionadas a pessoas jurídicas. E justamente, assim, não porque o governo queira ajudar, mas porque a pessoa jurídica tem um papel tão importante, tão presente, que não adianta só você ajudar numa situação de crise como essa, não adianta só você manter a subsistência de pessoas físicas. As pessoas jurídicas, elas têm uma influência na vida das pessoas físicas que é relacionada a emprego, relacionado a empreendimento. Então, a vida das pessoas jurídicas também importa para a sociedade como um todo, né? Por isso que os governos também têm que se preocupar com essas pessoas, que apesar de não serem pessoas físicas, são pessoas. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque a pessoa jurídica ela é vista pela sociedade como uma provedora, né? Então, por exemplo, aqui o nosso salão hoje ajuda no sustento direto de em torno de 30 famílias, né? A pessoa jurídica, né, a empresa, ela tem um papel na sociedade muito positivo, até de gerar riqueza, gerar renda para várias pessoas, coisa que a pessoa física, por exemplo, não consegue ter. Consegue ter, mas num nível diminuído, porque infelizmente a pessoa física tem algumas limitações que a pessoa jurídica não tem, como por exemplo o tempo do dia, certo? Uma pessoa jurídica não tem essa limitação, porque se uma pessoa jurídica comportar 50 pessoas, basicamente o tempo da pessoa jurídica é o tempo de uma pessoa vezes 50, então a pessoa jurídica não tem alguns limites que uma pessoa física naturalmente, por questões físicas, não tem como ter. Perfeito. Então, uma outra coisa, né, interessante é que, por exemplo, imposto, né? Quando você fala em imposto, se uma pessoa física que não tem a empresa montada, ela vai tender a pagar muito mais imposto de renda, por exemplo, certo? Sim. Explica um pouquinho dessa dinâmica da diferença entre imposto de pessoa física e pessoa jurídica. Por exemplo, se a pessoa se um cabeleireiro fatura, por exemplo, 10 mil reais, ela vai pagar um absurdo de imposto de renda, não é? Exatamente. Dependendo do quanto um cabeleireiro faturar, vai pagar 22,5% ou 25% de imposto de renda. Isso é absurdamente alto, né? Ao passo que a pessoa jurídica tem um percentual extremamente menor. Esse percentual vai variar de acordo com o enquadramento fiscal da empresa, mas vai ser muito menor. Detalhe, quando alguém que possui uma empresa, que pode ser um MEI, como pode ser uma empresa limitada, mas se há qualquer tipo de enquadramento de empresa... O MEI, para quem, só rapidinho, o MEI, para quem não sabe, é microempreendedor individual. Provavelmente, se você ainda não tem conhecimento disso, você precisa ter, mas é o microempreendedor individual, o MEI, é uma saída que o governo encontrou justamente para legalizar como pessoa jurídica, por exemplo, a classe de cabeleireiros, né? Exatamente. Então, uma primeira vantagem da pessoa jurídica acaba sendo uma redução de tributos. Então, vamos supor que, dependendo do enquadramento da empresa, ela tenha um imposto de renda pessoa jurídica que vai ser menor do que 10%, vai ser abaixo de 10%. Por exemplo, se o cabeleireiro fatura ali em torno de 10 mil reais por mês, ela vai se enquadrar numa alíquota em torno de, como pessoa jurídica, ela vai se enquadrar o quê? Pelo simples, em torno de 7%? Ela vai se enquadrar, no primeiro nível, inicia em 6%. Então, basicamente, ela vai pagar 6% sobre o que ela faturar. Esses 6% não são só imposto de renda. Esse 6% inclui ISS, inclui imposto de renda, inclui contribuição social. Uma porção de impostos Uma porção de impostos. 6% é o total, certo? E aí, detalhe, o profissional foi lá, faturou 10 mil reais, teve 6% de imposto. Legal. E se ele tivesse faturado isso como pessoa física? Se ele tivesse faturado isso como pessoa física, ele teria 27,5% de imposto de renda. Então olha só que loucura, né? Ao invés de pagar 6% como pessoa jurídica, ele vai pagar 27,5%. E a partir do momento que a pessoa jurídica pegar esse lucro dos 10 mil reais, que vamos supor que não tem mais nenhum custo, só o imposto de renda, certo? Desses 10 mil reais vão sobrar 94% se faturar como pessoa jurídica. Todo esse montante ele pode passar para o sócio posteriormente como forma de retirada de lucro. Retirada de lucro não incide imposto de renda pessoa física,
toda retirada de lucro não incide imposto de renda pessoa física e também não incide INSS. Só vai incidir INSS se parte dessa retirada for registrada como retirada de prolabore. Mas isso é uma escolha, basicamente, do proprietário da empresa, do MEI. Bom, a gente vai fazer provavelmente um outro vídeo falando mais detalhes sobre essa questão de prolabore, de como fazer todo esse esquema, né, Gui? E, então, assim, olha, para resumir, um profissional que ganha 10 mil reais, que fatura 10 mil reais, se ele colocar esse faturamento como pessoa jurídica, ele vai pagar 600 reais de imposto total. Isso. E se ele colocar como pessoa física, ou seja, no CPF, ele iria pagar 2.750 reais. Exatamente. Então, de 600 para 2.750 reais. Exatamente. É mais do que 4 vezes mais, né? Então, essa é uma grande importância para... Fora que todo o dinheiro fica legalizado, né? Exatamente. Alguns podem estar pensando, mas eu não pago imposto, né? E para você que é espertão ou espertona, saiba que é muito bom que você tenha a sua empresa legalizada, porque você tem uma série de benefícios com isso, né? Inclusive crédito na praça, inclusive essa questão nessas crises você pode ter um apoio diferenciado e, enfim, é importante estar legalizado. Sim, e detalhe, só completando uma situação, essa situação de iniciar com 6% de imposto no Simples já é para empresas que estouraram o limite do MEI, né, que hoje está em R$ 6.750. Então, se você ganha até R$ 6.750, nem os 6% você gasta. O que você vai gastar é só a contribuição do MEI, que está abaixo de R$ 60. São R$ 58 ou R$ 59. Então, se você fatura até R$ 6.750, por exemplo, você pode abrir o MEI, colocar esse faturamento pelo MEI, legalizar esse dinheiro, pagar menos de R$ 50 por mês. Exatamente. E não vai precisar pagar imposto de renda. Não precisa. Se isso fosse por pessoa física, ao invés de R$ 50, iria entrar numa alíquota ali de 12%, talvez, 15%. Exatamente. Chutando aqui, ia pagar R$ 1.500 mais ou menos. R$ 1.500 mais ou menos, R$ 1.500 para R$ 50 é uma boa economia. Bom, além de todas essas vantagens, né, de faturar por uma pessoa jurídica, né, de estar legalizado como uma pessoa jurídica, a gente entra na questão de como separar a pessoa jurídica da pessoa física. Isso é um grande problema, né? Sim, sim. Inclusive em empresas bem maiores do que salões de beleza, né? A gente tem aí alguns casos sérios de misturar a pessoa física com pessoa jurídica e da pessoa realmente isso acaba ter virando sérios problemas. Isso acaba virando um grande problema, né? Então, isso pode dar problema em diversas frentes, certo? Se por acaso a pessoa física e a pessoa jurídica se confundem financeiramente, eu digo, existem alguns problemas legais, apesar dos problemas legais serem o menor dos problemas. Mas eu vou comentar aqui só para contextualizar. Claro. Problema legal, basicamente, é o seguinte: uma empresa, como a princípio, ela pode ter uma característica individual, ou a empresa, você é proprietário, ou você pode ter sócios, certo? Nessas duas modalidades, existem duas formas de explicar o que essa empresa é. Primeira forma é quando o capital social da empresa está limitado. O que isso quer dizer? Vamos supor, você abriu um salão de beleza, por enquanto você que vai trabalhar no salão, por enquanto ninguém vai trabalhar lá e você não tem sócio, certo? E você define que o capital social da empresa vai ser limitado. Então, vou falar aqui um valor, vamos supor que seja limitado a R$ 2.000. O que quer dizer o capital social? O capital social quer dizer o quanto você vai ter que arcar caso essa empresa entre em falência algum dia. Ou seja, é basicamente o risco que o sócio tem em relação à empresa, certo? A empresa quebrou, você está devendo R$ 10.000 para o banco. Se o capital social da empresa é 2.000, é o que você tem de responsabilidade como sócio dessa empresa. Exatamente, é o que você tem de responsabilidade. Então, uma empresa limitada, essa forma de empresa, foi criada para limitar a responsabilidade do sócio, para proteger o sócio caso aconteça alguma coisa que seja fora do controle dele. Justamente porque uma empresa tende a ficar muito maior do que a realidade do próprio sócio, né? Essa é a primeira. Mas isso não se aplica, esse tipo de classificação não se aplica ao MEI. Basicamente, se você tem um MEI, toda essa questão de empresa limitada não se aplica. A realidade financeira da empresa
é exatamente a mesma da pessoa. A mesma da pessoa. Não há limite, né, de capital. Se você tem uma empresa limitada, isso influencia. Se você tiver um sócio, por exemplo, com certeza a sua empresa já é limitada. Com exceção se for SA, mas não é o caso que a gente está conversando aqui. Então, se você tem um sócio no seu salão, a sua empresa com certeza é limitada. E se a sua empresa é limitada a um capital social, digamos, de R$2.000, essa é a responsabilidade que os sócios têm, certo? Então, se a empresa vira falência algum dia com uma dívida de R$100.000 no banco, o que os sócios vão ter que se responsabilizar é R$2.000, está limitada a responsabilidade. Exceto se essa mistura acontecer de pessoa jurídica com pessoa física. E como que isso pode acontecer? Basicamente, se você tem uma conta corrente da pessoa jurídica e você tem gastos pessoais do sócio utilizado nessa conta, ou pagamento de contas do sócio pago nessa conta. Por exemplo, se a pessoa paga uma conta de luz da casa dela pela conta bancária da empresa, e isso já categoriza como essa mistura. Exatamente, já categoriza que a pessoa jurídica se misturou com a pessoa física, e isso desconfigura o limite que a empresa limitada tem, que é o capital social. Então, você tem uma empresa, você tem dívidas com bancos, por exemplo, na ordem de R$50.000. Se você tiver que decretar uma falência algum dia, teoricamente o que você deveria gastar era só o capital social da empresa, que seriam R$2.000. Os R$48.000 ficaria como falência. Dívida da empresa, e aí vai entrar no processo de falência. Exatamente. Agora, se no processo de falência ficar demonstrado que o sócio confundia as finanças próprias com as finanças da empresa, e isso faz com que esse limite seja desconfigurado. E aí o que vai acontecer? O sócio vai ser responsável pelos R$50.000. Não há limite, certo? Não há limite de capital social. Então, a primeira questão, que é a questão legal, basicamente é essa. Que a confusão entre pessoa jurídica e pessoa física tira uma proteção muito importante dos sócios da empresa, ou do sócio da empresa, da pessoa, do proprietário, caso a empresa seja limitada. Tá, aí, mas a questão legal é essa. Mas o que pode prejudicar a pessoa na sua vida mesmo? Ela fazer essa mistura? Ou o que pode ser melhor se ela não fizer essa mistura? Então, a pessoa jurídica, por natureza, ela pode ir muito mais longe do que uma pessoa física, né? Então, uma pessoa jurídica pode faturar R$1 milhão, dezenas de milhares, dezenas de milhões, até bilhões de reais. Uma pessoa física dificilmente vai ter a possibilidade de faturar tanto quanto uma pessoa jurídica. Por quê? Basicamente porque a pessoa jurídica pode ter vários tentáculos, várias pessoas que trabalham por ela, vários parceiros que trabalham por ela, e acaba conseguindo atingir muito mais longe do que uma pessoa física, certo? Essa separação no início de carreira ou no início da organização de uma empresa entre pessoa jurídica e pessoa física é essencial para você se preparar e preparar a empresa para receber novas pessoas físicas para entrarem na organização. Funcionários, por exemplo. Funcionários, sócios, parceiros, mas funcionários seria um exemplo muito bom. Por quê? Porque basicamente, se você consegue separar exatamente até onde vai a sua empresa e até onde vai você consegue já montar um modelo de negócio para entender como funcionaria a entrada de outras pessoas nessa pessoa jurídica. Por quê? Porque você pode estabelecer parâmetros, uma forma de organização que as mesmas tratativas que a empresa tenha com você, pessoa física, a empresa pode ter com outras pessoas, certo? E dessa forma conseguir um faturamento muito maior. Tá? Então, a principal vantagem de já realizar essa separação é uma questão conceitual. A pessoa jurídica, assim como a pessoa física, tem que ter vida própria. Tá? Se ela consegue ter vida própria, ela consegue crescer. Tá? Exatamente igual uma pessoa. A partir do momento que ela tem autonomia, ela consegue ter mais possibilidades. Você diria que a própria pessoa física pode atrapalhar o crescimento da pessoa jurídica? Exatamente. Colocando em termos práticos, você tem o seu salão, ou você trabalha em um salão, só que você é MEI, e você tem um faturamento lá, certo? Do seu faturamento, você vai tirar o seu ganho, e você tem
produtos para pagar, um outro custo fixo. materiais que você utiliza. Até o transporte, até o salão. E se você tem salão, tem a luz do salão, a água do salão, né, os custos para o salão. Exatamente. O aluguel. Então, se por acaso você tem o salão, você tem o custo do aluguel, por exemplo, que é um custo fixo. E uma coisa que acontece muito é que às vezes o cabeleireiro ele acaba pegando o dinheiro da empresa para fazer um investimento que não é da empresa. Exatamente. Por exemplo, comprar um carro. Por exemplo, comprar algo pessoal. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, quando a pessoa vai fazer qualificação profissional, isso pode ser colocado como um custo da empresa. Sim. Apesar de ser para ele se qualificar, mas é uma coisa que é com o objetivo de conseguir um faturamento maior. Aí, sim, pode ser considerado como um custo da empresa. Inclusive aqui no salão, né, que a gente investe nesse tipo de qualificação dos nossos profissionais. A gente sempre, a empresa sempre, né, o nosso salão, empresa sempre investe na qualificação profissional de vários profissionais que trabalham com a gente, né? Exatamente. Nós mesmos, os sócios, mas também outros profissionais que trabalham com a gente. Isso é uma prática que eu até, eu sendo mais da área técnica, eu aconselho e encorajo, porque é algo que você realmente consegue aumentar o faturamento, aumentar a clientela, aumentar o seu poder de atendimento e tudo mais, né? Sim. E aí, basicamente, você tem esses custos, que pode ser o próprio investimento técnico, pode ser um aluguel, pode ser produtos de utilização, materiais de uso para realizar os serviços. E, basicamente, vamos supor que você tenha um faturamento de R$10.000 no mês e que você tenha tido R$2.000 de custo de produtos, certo? Quando uma pessoa não tem muito bem separado o que é pessoa jurídica e o que é pessoa física, o que pode acontecer? A cada dia ou a cada semana, vamos supor, você tem recebimentos de clientes, certo? Esses recebimentos, às vezes você tem contas pessoais para pagar, então você pega o recebimento e já direciona para uma conta pessoal. Pega o recebimento e já direciona para uma conta pessoal. Aí chega no último dia do mês, você tem R$0 em conta e você tem a conta dos produtos, de R$2.000 de produtos para pagar. Só que você não lidou com o seu dinheiro como se ele fosse da empresa. Você lidou com o seu dinheiro como se ele fosse pessoalmente. Você foi tirando para utilizar como retirada pessoal. Chegou lá no fim do mês, você não tem esse valor para pagar. Então começa a ter esse tipo de distorção. E essa foi uma distorção muito simplificada, mas isso acontece. É uma coisa bem prática, assim, é o seguinte: às vezes vai lá o representante de alguma empresa de cosmético e aí o cabeleireiro vai lá e faz uma compra, tudo junto, né? Uma compra só, e compra alguns produtos para usar no salão e outros produtos para uso pessoal que ela vai levar para casa, e fecha tudo na mesma compra e paga tudo junto. Então o certo o que é? O que você tem que fazer? Você tem que fazer do mesmo fornecedor, o mesmo representante, fazer uma compra que é para empresa, suprimento pro salão, e fazer uma outra compra, outra nota, outro pagamento das coisas que você está comprando para você, pessoa. Sim. E assim, a gente entende totalmente a realidade de cada pessoa. Você recebeu um dinheiro numa empresa que é só sua, certo? Você recebeu ali R$1.000, você precisa pagar uma conta de R$1.000 na sua pessoa física, claro, é da onde você tira o seu sustento. É claro que você vai ter que tirar dali. Só que é muito importante você ter registrado e você ter conceitualmente na sua cabeça e na sua planilha e no seu dia a dia que você está retirando o dinheiro da empresa, que é uma retirada sua, mas aquele dinheiro a princípio era da empresa e que isso é uma retirada de lucro do sócio, que é você, do proprietário, que é você. Interessante que eu lembro logo que a gente assumiu, né? Eu assumi primeiro, sou o mais velho de nós dois e eu comecei na área, então eu comecei primeiro aqui no salão e acabei assumindo primeiro, e aí chamei o Guilherme para a gente tocar junto o salão. E uma das primeiras ações que o Guilherme fez, que a gente acabou fazendo, que o Guilherme propôs e a gente acabou fazendo, foi de pagar comissão normal para os sócios, né? Sim. Principalmente a nossa avó, que foi a fundadora do salão, ela tinha muito isso, né? Ela simplesmente retirava tudo que ela ganhava, o que ela faturava, ela tirava para ela. Exato. E uma das primeiras ações foi: não, você vai ganhar uma comissão e depois você vai ter a participação dos lucros. Né? Até porque quando a gente assumiu não tinha lucro nenhum, e a gente foi fazendo essa organização para a empresa começar a dar lucro, e uma das coisas foi isso. Então a separação ela tem que ser num nível
em que você trata você mesmo como um funcionário daquela empresa. Exato. Então você é a empresa e você é a pessoa que trabalha para a empresa. Então você paga para você mesmo. É meio ilógico falar isso enquanto você é uma pessoa só, mas isso é necessário para a coisa lá na frente você ter essa separação. Você vai agradecer por ter tido essa separação e vai continuar, vai conseguir ali realmente colher os frutos daquela empresa. Sim. A princípio vai parecer que você simplesmente está demorando mais para receber. Só que depois de pouco tempo, depois de realmente fazer essa separação, você vai conseguir ver a vantagem. Porque uma empresa que tem organização financeira, que tem um caixa que é da empresa, o caixa não vai direto para o sócio, essa empresa gera mais dinheiro. E essa empresa pode ser uma empresa de uma pessoa, um profissional que esteja trabalhando no salão. Se a empresa em si tem caixa, ela gera mais dinheiro. Basicamente, aquele jargão que o pessoal fala que dinheiro atrai dinheiro. Por quê? Porque se você tem caixa, às vezes você precisa comprar um material, uma tesoura. Se você tiver dinheiro em caixa, você vai conseguir uma negociação melhor. Se você deixa para, em vez de ir retirando picado, para receber uma vez por mês e você retirar um percentual, nem que seja 90% do que você faturou no mês, você tem uma visão melhor do que você está retirando e você vai saber administrar melhor esse dinheiro. Então, assim, existem diversas vantagens, né, em organizar isso. E detalhe, mas eu tô só com R$1.000 em caixa na empresa, preciso de R$1.000 hoje, não vou retirar? Vai retirar. Ninguém está impedindo essa ação que todo mundo está... Afinal de contas, a empresa é de sua, cada um, é sua. A empresa é sua. As escolhas são suas. Mas o máximo que conseguir fazer essa separação, melhor vai ser. E outra, né? Vai depender muito de cada um que está nos assistindo se a pessoa quer crescer. Porque esse é o único caminho saudável para o crescimento. Exatamente. E mesmo que no começo fique meio difícil, justamente por causa do costume, como organizava, precisa arrumar formas de fazer essa organização. E essa organização pode ser feita com basicamente duas vertentes principais, certo? A primeira é definir quais são os parâmetros dessa separação. O que eu quero dizer com isso? Quais são as regras dessa separação? O que eu quero dizer com isso? Definir, por exemplo, quanto vai ser a sua retirada em relação ao faturamento da empresa. E ela sempre tem que ser menor do que 100%. Ela não pode ser maior do que 100% e ela não pode ser igual a 100%. Então, ela tem que ser... Isso vai depender bastante de quais são os seus custos fixos da empresa, qual a intenção que você tem de gerar caixa para a empresa, mas vamos supor que ela seja 90% retirada e 10% fica como caixa da empresa. Já é alguma coisa, tá? Se por acaso você tiver uma empresa única. Isso você tirando depois de ter pago as contas normais da empresa? Exatamente. Isso eu estou dando um exemplo de um profissional que trabalha em um salão, então ele não tem uma estrutura fixa a ser paga. Então, mesmo assim, eu estou sugerindo que ele não retire 100% do que ele ganha. Ele deixa pelo menos 10% como caixa da empresa. Exatamente. Se por acaso for uma estrutura de salão já, aí a realidade é totalmente diferente. Basicamente, precisa se definir quanto daquele faturamento que você gerou com o seu trabalho vai ser a sua comissão. E aí você precisa levar em conta o custo fixo de aluguel, se tiver funcionário de funcionários, o custo dos produtos utilizados. Então o ideal é criar esses parâmetros, criar essa regra com base na sua realidade. Como? Levantando, e isso a gente vai ver em outros momentos, mas tendo a informação de tudo que você tem de custo fixo e tudo que você tem de custo variável para definir qual vai ser a sua comissão. E é basicamente o que o Felipe falou, é tratar como se você fosse um funcionário da sua própria empresa. E é interessante isso porque muita gente deve ter dúvida de quanto pagar de comissão para um primeiro funcionário, para um primeiro assistente, para um primeiro profissional. E se você faz isso com você mesmo, você já vai ter esse número de qual que é uma comissão que você consegue pagar para você mesmo e que a empresa consegue pagar as contas dela e ainda sobrar um lucrinho. Exatamente. A hora que você chega nesse ponto, você sabe que é aquela comissão que você pode pagar para uma outra pessoa, por exemplo. É basicamente criar a receita do bolo, né? A partir do momento que você criou a receita, que seria a receita de como fazer uma empresa ganhar dinheiro, fazendo outros profissionais ganharem dinheiro, conseguindo pagar os custos e conseguindo sobrar um lucro. A partir do momento que você criou essa receita com você mesmo, você pode replicar ela com inúmeras pessoas. E aí começa a possibilidade de crescimento. Então essa separação da pessoa jurídica com a pessoa física é basicamente o modelo, né? É o protótipo que você tem para depois poder criar
uma contratação de profissionais ou estabelecer métricas de comissionamento. Basicamente, você tem que ser o cobaia dessa, né, da implementação. Da implementação. Então, a primeira parte do como fazer isso é definir essas regras, esses parâmetros, de forma que eles possam ser replicáveis por novos profissionais. Claro, pode ter uma diferenciação dessa comissão para a pessoa que é proprietária do salão em relação a outras pessoas, mas já criar inclusive essa diferenciação seria interessante. Colocar no papel, bom, se entrar alguém e eu pagar isso de comissão, como vai ser, quanto ela vai gastar. Então, basicamente, definir esses parâmetros, definir essas regras. Esse é o primeiro ponto do como. O segundo ponto do como fazer isso é registro de informações. O que eu quero dizer com registro de informações? Voltando àquele exemplo, se eu tenho R$1.000 no caixa da empresa, eu, pessoa física, preciso retirar R$1.000 hoje e não tenho o que fazer. Eu preciso retirar, é uma questão específica, emergencial, preciso tirar hoje, não posso esperar a data prevista. Ok, você retira os R$1.000, mas é muito importante registrar cada movimentação da empresa. Por quê? Para saber cada pagamento, cada recebimento, se é um recebimento ou um pagamento pessoal ou se é um recebimento ou um pagamento da empresa. Então, no momento que você tira dinheiro da empresa, é necessário registrar isso, que isso é uma retirada dos sócios ou um adiantamento de pagamento da comissão. Esse tipo de registro de informações pode ser feito de inúmeras formas, na sua planilha, num sistema. Você pode fazer numa planilha de Excel, você pode ter um sistema de gestão, né? Alguns salões, quando começam essa profissionalização, já tem um sistema. Existe até em papelaria aqueles livros, né? Sim, sim. Livro caixa, eu acho que chama, que você pode fazer esse registro de cada uma das movimentações. E é engraçado que eu lembro que o Guilherme, a gente teve uma outra empresa junto e ele registrava, gente, centavos. Não sei quantos, 51 centavos. Estava registrado os centavos de cada uma dessas movimentações. Então, essa precisão também é de bastante importância, né? Não adianta que a pessoa tirar lá 1.200 e tirei uns 1.000 mais ou menos. Exatamente. Registro de informações é assim, essencial. Tudo precisa estar registrado, que é gasto na empresa, que é retirado da empresa, que é adiantado da comissão do próprio sócio ou de outros profissionais. Tudo precisa ser registrado. Basicamente, para depois essa informação ficar disponível. Certo? Então, muitas vezes tem profissionais que chegam no final do mês ou no final do semestre, olha para trás e fala, nossa, eu trabalhei demais, eu consegui faturar e eu terminei com R$0, dá a impressão que eu não fiz nada. E a pessoa fica com essa sensação de que o negócio dela não está indo para frente, que o negócio dela não está valendo a pena e que ela não tem nem tempo mais para trabalhar mais, e ela fica com essa sensação. Ao passo que se ela tivesse tudo registrado, ela ia saber, olha só, eu faturei 20 mil e gastei 10 mil com produtos que eu não usei. Exatamente. Isso é muito comum ali, inclusive. Esse é um exemplo que é muito comum nessa área e que eu vejo vários alunos e alunas minhas cometendo esse erro e aí depois do curso acaba entendendo como escolher o produto e tal. Então até essa questão de qualificação para você conseguir saber gastar direito com os produtos que você usa, gastar direito com os materiais que você usa, também é importante. Só que você só vai saber que se você está gastando de mais ou de menos se você fizer esse registro das movimentações, né? Sim, sim. Exatamente. E inclusive isso serve até para as retiradas, né? Às vezes você tem um salão de beleza que está com um faturamento de R$20.000, por exemplo, e que ele está sempre negativo no banco, não está sobrando dinheiro, pelo contrário, está faltando. E às vezes você pode chegar numa conclusão, putz, meu salão de beleza está dando prejuízo, né? Mas e se você tiver tudo registrado, você pode ver que dos R$20.000 de faturamento, você tem uma retirada mensal de 22. Então, assim, às vezes não é que o salão está dando prejuízo, você que está retirando mais do que deveria, do que a soma do que você deveria ter de comissão mais a retirada de lucro, né? O seu ganho tem que estar diretamente ligado à sua receita, que vai ser um percentual do que você fizer de trabalho, vai ser a retirada de lucro, e não o contrário, né? Porque normalmente esse é o grande problema. Basicamente, os donos de salão de beleza, quando tem muita dificuldade com a empresa, normalmente eles têm uma empresa lucrativa, só que eles não sabem disso. Por quê? Porque eles têm um gasto que muitas vezes eles nem sabem qual é, um gasto pessoal que eles nem sabem qual é,
conforme vai aparecendo os gastos, eles vão tirando da empresa, e aí quando não dá no fim do mês, ele fala, olha só, o salão não está dando o necessário para eu viver. E aí muitas vezes o necessário para ela viver é muito mais do que seria realmente necessário para ela viver se ela tivesse organizado isso antes, entendeu? Geralmente quem faz esse tipo de organização toma um grande susto depois do primeiro mês, né? Muito. Nossa, como que eu fui gastar tudo isso nisso? Que geralmente são coisas que não são tão úteis assim, não são coisas para sobrevivência nem nada disso, né? Sim, totalmente. Aliás, muita gente acaba tendo muita dificuldade financeira pessoal por causa dessa falta de organização no campo pessoal. Então, às vezes os gastos delas estão divididos entre cartão de crédito mensal, o dinheiro que retira em dinheiro e vai pagando em dinheiro. Cartão de crédito também é importante separar, né? Ter o cartão de crédito da empresa e o cartão de crédito pessoal. Sim, extremamente importante que não utilize o mesmo cartão. Vira uma bagunça e fica muito difícil depois subdividir o que é de qual. O ideal é ter um cartão de crédito da empresa e um cartão de crédito da pessoa. Aliás, o ideal mesmo é não ter cartão de crédito, né? O ideal seria, a cada compra, tratar direto com fornecedores, se possível com um faturamento que não seja cartão. Porque o cartão acaba mascarando muito Você fala melhor negociar um prazo com o fornecedor e ele mandar boletos, por exemplo. Exatamente. E você ir pagando isso com a própria geração de caixa da empresa. Exatamente. É aconselhável. Porque basicamente quando você... Até porque o cartão de crédito vence tudo do mesmo dia, né? Então se você fez uma compra no cartão de crédito 15 dias antes dele vencer, você só tem 15 dias de prazo e geralmente o fornecedor pode te dar 30, quiçá alguns até 45 dias de prazo. Exatamente. E num momento de crise como esse, ou em meses que você pode estar com alguma dificuldade, porque, enfim, tem um faturamento um pouco mais baixo, fevereiro, por exemplo, que nunca é bom para ninguém, o ideal é que suas compras não estejam no cartão. Porque a partir do momento que está no cartão, você está com uma dívida com o banco. Não é uma dívida ainda, mas enfim, você está com valor a pagar para o banco. Ao passo que se você tiver boleto para fornecedores, é muito mais fácil você ligar para o fornecedor e falar, olha, esse mês deu uma dificultada, é possível você prorrogar 10 dias para frente, então dá uma maleabilidade também para essa organização financeira. E mesmo que não tenha maleabilidade, né, você tem uma diferença de juro gritante. Se você não conseguir pagar o cartão, você vai pagar um juro absurdo, e se você não conseguir pagar um boleto de um fornecedor, seu juro é bem menor. Se Exatamente. Você tiver que pagar ali com atraso de 10 dias e tudo mais. Né? Exatamente. Mas esse é um assunto para um outro papo desse. Sim. Então, assim, resultado é basicamente registrar informação. Precisa ter informação de tudo que entra e tudo que sai da empresa. Para quem ainda não faz isso, é uma surpresa absurda nos primeiros 2, 3 meses quando você olha realmente o que entrou e o que saiu. É a partir daí que começa a tomar decisões que podem realmente mudar o curso da empresa e a vida da pessoa, dona da empresa. É essa administração financeira geral que a gente vai entrar em mais detalhes depois, né? É isso aí. Pô, olha só, a gente conversou bastante sobre essa questão de PJ e PF, né? Pessoa jurídica e pessoa física, essa separação. E daqui, eu anotei 3 passos base. O primeiro passo 0, é legalizar o seu trabalho, né? Se você não tem MEI ainda, abrindo um MEI, e se você tem MEI realmente colocando ali todo o faturamento dentro da empresa, fazendo acontecer mesmo, fazendo do jeito que tem que ser feito, legalizando todo o seu faturamento como empresa. O segundo passo, na verdade o primeiro passo, definir as regras dessa separação. Então, quanto a pessoa vai ganhar de comissão, como que vai ser a divisão de lucros depois disso, como que vai ser esse pagamento dela para ela mesma. E por fim, registrar toda a movimentação que você tiver durante o mês, durante o ano, durante o dia, registrar da onde saiu e para onde que foi cada centavo da empresa. Exatamente. Então são basicamente esses 3 passos que aí você consegue fazer essa separação. E muito provavelmente terá inúmeras surpresas boas e ruins. Né? Às vezes acha que está quebrando e a hora que vê ali fala não, é um ajuste pequeno que você faz na empresa ou na sua vida pessoal que você consegue ainda crescer e ter uma vida melhor. E principalmente a preparação para crescer, para contratar um primeiro funcionário, contratar um primeiro MEI, né? Um primeiro parceiro ali de acordo com a lei salão parceiro e assim sucessivamente, né? Exatamente. E sempre separar
conta corrente da empresa, conta corrente da pessoa física. Se tiver cartão de crédito, separar cartão de crédito da empresa e da pessoa física. E até caixa em dinheiro, separar o que é da empresa e separar o que é da pessoa física. Perfeito. Então essa separação de pessoa jurídica e pessoa física é fundamental para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, principalmente para você enxergar o que está acontecendo no seu negócio salão, né? Geralmente os cabeleireiros tendem a olhar muito para a questão de como está a técnica dele, a parte técnica, os produtos que ele tem, o que a cliente gosta, como conseguir entregar as coisas para a cliente, e acaba esquecendo desse back office que é fundamental para um crescimento e para manutenção mesmo, para se manter no mercado, né? Exatamente. Bom, a gente vai ficando por aqui nesse papo de salão. Eu aqui com o Guilherme, Felipe Restini, Guilherme Restini. Esperamos nos ver numa próxima vez. Se você está nos assistindo pelo YouTube, curta aqui o canal, assine o canal, ativa a sinetinha para você receber notificações. Se você está assistindo pelo Facebook, siga a minha página. E vai lá e segue também a página, que aí você recebe notificações de quando novos conteúdos saírem aqui. Então, nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Vamos que vamos! Um grande abraço e sucesso sempre!